Olá, Pedrinho Rutes. Hoje pela manhã eu lembrava, tomando chimarrão, de um jargão. A vida é um livro aberto. Por que se tornou um jargão algo que poderia ser tão profundo, né? Se torna um jargão exatamente pela resistência em se aprofundar no tema. Um livro, o que é um livro? Precisamos entender isso primeiro. Um livro é um conjunto de ideias que são expressas em páginas, através de frases, enfim. E ele pode expressar conhecimento, memória, narrativa, conceitos, enfim. Ele pode representar tudo isso de acordo com a vontade do autor. Mas eu me recordo de um presidente que ele dizia assim: eu não gosto de livros porque livros possuem muitas letras. Isso denota que quem não lê, ele fica refém daquele que lê, ou daquele que disse que leu. Na verdade não leu nada, mas é um falacioso que apenas por sua capacidade ele acaba por convencer de que ele leu, de que ele tem uma ideia a respeito de. Esses falaciosos se apresentam na política, na religião, através de inúmeras igrejas, enfim. Na vida, tem uma irmã minha que ela diz assim que velho também fica burro, burro também fica velho, também envelhece. Quando diz então que a sabedoria dos velhos, tem que ver. Alguns se recusam, estão caindo os dentes e não melhoram. Vejam, deixa eu trazer um exemplo bastante claro. Um amigo meu mora em Porto Alegre, ele é um cara trabalhador, então tem um carrinho velho, Fiatzinho velho, e a esposa dele falou assim: meu bem, vamos a Londrina visitar a minha mãe. Londrina dá 1.000 quilômetros mais ou menos de Porto Alegre. Mas eu queria ir de Fiat, porque eu quero levar muda disso, quero levar aquilo, quero levar aquele outro. Diz ele: mas nossa, mas o nosso carro, se viajar, se ele aguentar 50 quilômetros, ele quebra. Vamos de ônibus. Ela: não, quero ir de carro. Então tá bom, manda você. E assim o fizeram. Saíram na freeway, menos de 50 quilômetros já tinha quebrado o trem. E ele pegou e ligou o alerta, parou do lado da pista, ligou o alerta, de repente para uma Ferrari. E desce dela um gaúcho bonachão, assim, com uma coisa de chimarrão na mão. E daí, tchê, quebrou o veículo. Ele: pois é. Viu, mas a Fiat também é da casa de Maranello, assim como o meu veículo. Então vamos fazer o seguinte: o senhor tem uma corda, eu reboco o senhor até pelo menos uma praça de pedágio, para que o senhor fique em maior segurança. Ele: claro, opa, muito obrigado. Não, corda eu sempre tenho. Até eu estou indo visitar minha sogra, então é sempre inteligente levar, né? Mas só vamos fazer o seguinte então: amarrar o carro e eu tô com Fiat velho, né? Então o senhor sabe que eu vou lhe dar sinal de luz quando o senhor estiver ultrapassando um limite de velocidade que o meu carro não esteja suportando, ou que eu esteja tendo dificuldades de conduzi-lo. Eu vou dar sinal de luz para o senhor diminuir, tá bom? Beleza, fizeram isso. Então, quando o cara ia nos 100, 120, ele dava sinal de luz, o homem baixava para 80, 90 e assim for. E chegava no 120, ele dava sinal de luz, o homem baixava para 80, 90 e assim for, até que uma hora encosta do lado da Ferrari uma BMW. E sabe aquela chamadinha de piar assim, um rachinha? E o cara da Ferrari se esqueceu do espelho. E a BMW convidou e ele foi junto. 130, 140, 160, todos se matando, ele dá sinal de luz 200, 240 e de repente passa numa praça, numa barreira policial assim, da PRF. A atitude do cara da PRF: monte uma barreira mais à frente, que passou uma BMW com uma Ferrari lado a lado no pau e um Fiat. Acreditem vocês se quiserem, vem uns Fiat 147 atrás, vem dando sinal de luz. Pelo jeito ele quer passar. Ele não, pela velocidade, ele não viu a corda. Isso é uma leitura que ele não leu, né? E afirmou ter visto. Então, a vida é um livro aberto. Eu defini esse conceito, consegui fechar esse conceito, talvez num dos dias mais difíceis da minha vida, que foi o dia que minha mãe faleceu. Ela faleceu de uma forma muito bonita em casa.
aos 88 anos, dormindo, então foi tudo certo, sem nenhum problema, foi o final deste plano, dessa vida. E veio o pessoal confirmar o óbito, daí veio o pessoal da funerária, e a funerária traz uma maca e traz uma espécie de um saco preto. E aquele agente da funerária não estava cheio de dedos para colocá-la ali. Eu acabei pegando nos braços, o que era costume, e coloquei ela na maca e foi puxado o zíper. O que é um livro daí, né? Aí imediatamente eu me toquei. O que é um livro? Um livro é um conjunto de páginas que trazem uma narrativa, uma história, um conto, um conceito, enfim, uma poesia, isso. Essas páginas são compostas de frases, que são compostas de palavras. Essas palavras, na sua construção, elas são compostas de letras. Letras, elas são compostas, se não, de pontos de uma determinada cor. Quase sempre para nós é preto, né? Poderia ser azul, poderia ser amarelo, poderia ser... Mas enfim, são de pontos coloridos. De pontos de uma única cor, que acaba por se tornar aquela letra, né? Então, quando você desenha uma A, você forma ela com espaços de tinta, com grão de tintas. E isso se torna uma grande obra, né? Então eu consegui entender que quando colocamos a minha mãe naquela embalagem preta, quando você puxou um zíper, aquilo se fechou. Aquela história se findou neste plano, segundo a minha fé. Quão importante é tudo isso? Tem um grande escritor americano chamado Brennan Manning. Esse homem ele teve uma vida de devassidão e ele não se ajustou a princípios sociais, políticos, religiosos, enfim, de recuperação. Ele via muitas pessoas sugerindo algo que elas não viviam, existiam muitos conceitos que eram conceitos assim utópicos que não servia para ele, e ele acabou escrevendo uma obra maravilhosa chamada O Evangelho Maltrapilho. E nesta obra ele conta que nesta obra dele, se ele pudesse não ter o nome dele, ele gostaria muito, porque ele se diz assim que ele é um pequeno agente de Deus Pai, Criador de todas as coisas, apenas que a sua mensagem seja capaz de oferecer tempero a essa sociedade, a essa comunidade, ou seja, sociedade de comuns. Então o que é importante é a mensagem e não o mensageiro. Se pensemos o quão importante é tudo isso, se fôssemos reeditar a semana de 22, a Semana da Arte Moderna, quantos de lá nós retiraríamos e colocaríamos outros que nós o conhecemos 100 anos depois, né? Como Cazuza, como Renato Russo, como Jorge Amado, como talvez Paulo Coelho e muito o nosso querido Frei Beto, que tem 73, 74 livros. Então, Márcia Tiburi. Então, quantas outras pessoas se apresentaram e que mantém aquele livro aberto, diferente da história de Dona Maria Francisca, que quando puxamos aquele zíper, esse livro se fechou. Bom dia para vocês.